Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da série Escavações em Gênesis. No nosso primeiro episódio, a gente falou sobre a lei da multiplicação e a lei da retribuição. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá, acessa lá o vídeo e seja abençoado por essa palavra. Hoje, no nosso segundo episódio, a gente vai falar sobre uma outra lei que nós encontramos ali em Gênesis, no capítulo 1. E antes da gente falar sobre essa lei, antes de eu revelar qual é essa lei, eu quero que você vá lá comigo em Gênesis capítulo 1. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, não tem problema, eu vou para a Bíblia com você. Nós temos aqui Gênesis capítulo 1 e nós vamos fazer algumas observações muito pontuais aqui. Sempre que a Bíblia repete expressões, sempre que você lê um capítulo ou um versículo ou um parágrafo das Escrituras e você vê expressões repetidas, preste atenção, porque isso é o Espírito Santo de Deus dizendo: preste atenção, porque isso é importante. Quando a gente vê aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis, existem algumas expressões que se repetem muito, e isso não é por acaso. Deus está querendo nos ensinar algo com essas repetições. Por exemplo, essa expressão "e disse Deus", ela se repete muito aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1 mais especificamente. Tudo que foi criado nos 6 dias da criação foi criado pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas o homem não foi criado pela palavra. Deus formou o homem do pó da terra. Sim, eu sei disso. Mas no 6º dia, os animais terrestres também foram criados nesse dia. Então nós temos aqui, e disse Deus, eu vou destacar essas expressões para você. E disse Deus, vamos lá. Verso 9. E disse Deus. Verso 11. E disse Deus. Verso 14. E disse Deus. Está percebendo que pouco a pouco a nossa Bíblia está ficando toda marcada. Bíblia se estuda com eficiência desse jeito, grifando, marcando, escrevendo. Olha bem. Disse também Deus. Vamos lá. Mais uma vez. E disse Deus. Aqui no verso 26, nós temos e disse Deus. Verso 29, mais uma vez, e disse Deus. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes a expressão "e disse Deus" aparece aqui em Gênesis capítulo 1. Todas as vezes que Deus disse alguma coisa, em cada um daqueles dias, algo foi criado. Agora, olha que interessante, aqui logo no verso 4. Deus diz algo, isso que Deus diz é criado, e aí logo depois que Deus cria, olha a expressão que aparece. E Deus viu que a luz era boa. Então a gente destaca também. E disse Deus, olha bem, e Deus viu que ficou bom. Mais uma vez, então disse Deus, e Deus viu que ficou bom. Se você está com a sua Bíblia na mão aí, aproveita, vai estudando comigo, vai grifando comigo. Olha bem, verso 14. E Deus viu que ficou bom. Mais uma vez. Verso 20. E Deus viu que ficou bom. Verso 21. Deus disse no verso 20. E Deus viu que ficou bom. Mais uma vez, verso 24. Deus disse no verso 25. E Deus viu que ficou bom. Deus então criou o homem. Depois de criar o homem, Deus dá algumas diretrizes, que nós já falamos sobre a lei da multiplicação e a lei da retribuição. E aí no verso 31, a gente fecha aqui. E Deus viu tudo o que havia feito, e
tudo havia ficado muito bom. Então preste bem atenção aqui. Deus diz, as coisas são criadas e Deus vê que tudo ficou bom. Essas duas expressões se repetem ao longo de todo o capítulo 1 de Gênesis. Disse Deus, Deus viu. Disse Deus, Deus viu. Disse Deus, Deus viu. Em outras palavras, aqui em Gênesis capítulo 1, nós podemos aprender uma outra lei poderosa da palavra do Senhor. Podemos escavar aqui, na verdade nós já estamos escavando um tesouro poderoso que transforma a nossa vida se a gente entender esse princípio. Qual tesouro é esse? Na verdade, vou falar sobre a lei, nós estamos dando nome de lei. Falamos sobre a lei da multiplicação, falamos sobre a lei da retribuição. Qual é essa lei que nós aprendemos aqui depois de escavar mais uma vez Gênesis capítulo 1? A lei da confissão. Deus disse, Deus viu. Deus disse, Deus viu. Em outras palavras, Deus viu aquilo que Ele disse. Se você quer ver, você primeiro tem que dizer. Essa é a lei da confissão. Se você quer ver, você tem que dizer. Não importa o que você esteja vendo, diga o que você quer ver. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Em outras palavras, Deus não declarou aquilo que ele estava vendo, mas disse aquilo que ele queria ver. Preste bem atenção. Uma realidade de escuridão. Deus poderia dizer, só tem trevas aqui. Não. Deus viu as trevas, mas com a sua boca ele disse, haja luz. E aquilo que ele disse se manifestou. Em outras palavras, ele não disse o que ele estava vendo. As palavras de Deus não foram influenciadas por aquilo que ele estava vendo. Na verdade, ele influenciou o que ele estava vendo através daquilo que ele disse. Então, se você quer ver algo diferente do que você tem visto hoje, então não repita com as suas palavras a realidade existente. Declare com as suas palavras aquilo que você quer que venha à existência. Esse princípio e essa lei, a gente vê ela em outros textos da Bíblia. Por exemplo, Provérbios, capítulo 18, verso 21. Olha bem, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em outras palavras, aquilo que você fala pode causar vida ou pode causar morte. O que você quer ver? Você quer ver vida? Então declare vida com as suas palavras. O que você quer ver? Quer ver morte? Com certeza não. Então não declare morte com as suas palavras. Declare vida. Declare aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, que são palavras de vida. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 13, ele diz o seguinte: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Aquilo que você vê vai ser resultado daquilo que você fala. Leve essa lei muito a sério, porque mesmo que você não leve essa lei a sério, muita coisa que você está vendo na sua vida é resultado daquilo que você está declarando com a sua boca. Então, aprenda, declare com as suas palavras o que você quer ver. Quer ver uma realidade de vida? Confesse vida. Aprenda esse princípio com Deus. Ele viu aquilo que ele disse. Quer ver algo diferente? Então diga algo diferente. Quer ver vida? Então diga vida. Quer ver saúde? Então diga palavras de saúde.
o que você vê é resultado daquilo que você confessa com os seus lábios. Então, essa é a terceira lei que nós aprendemos aqui, escavando o capítulo 1 do livro de Gênesis, a lei da confissão. Mastigue essa verdade e pratique ela na sua vida. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.